Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os primeiros povoadores da Terra, sobre a origem do ser humano. A origem dos seres humanos é um tema fascinante. Descobrir de onde viemos, como viemos e o que somos provocou e continua provocando curiosidade das pessoas sobre este assunto. Há duas explicações muito conhecidas, uma de base religiosa, chamada criacionismo, e outra de base científica, chamada evolucionismo. O criacionismo defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um Criador. A perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões, como o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, e a versão cristã do criacionismo está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, palavra que significa origens. O evolucionismo. O principal teórico do evolucionismo foi o cientista inglês Charles Darwin. Ele afirmou no século XIX que todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Para ele, os seres vivos originaram-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança. Ao longo do tempo, ocorreram alterações no ambiente e assim os indivíduos que apresentavam características favoráveis à sobrevivência nesses ambientes viviam mais tempo e, ao se reproduzirem, transmitiam essas características aos seus descendentes. Já os indivíduos que não apresentavam adaptações que favoreciam a sobrevivência nestes ambientes morriam antes de se reproduzir. Esse processo de seleção recebe o nome de seleção natural. Para você entender melhor a seleção natural, vamos tomar como exemplo o urso polar. Essa espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa, pelagem branca. A espessura da pele permitiu que esses animais suportassem as baixas temperaturas do Ártico, e já a cor clara da pelagem, que se confunde com a neve, permitiu que esses animais quase não fossem notados no ambiente, possibilitando a eles atacar suas presas com mais facilidade. Outras espécies animais não apresentam características para enfrentar as mudanças que de tempo em tempos ocorrem no ambiente. E, como não conseguem chegar à fase de reprodução, foram desaparecendo. Este pode ter sido o caso, por exemplo, dos mamutes e das preguiças gigantes. Os primeiros hominídeos. Segundo o evolucionismo, os seres humanos, eles pertencem à ordem dos primatas, isto é, mamíferos com capacidade de agarrar objetos e de perceber visualmente a distância em que eles se encontram. Acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, indivíduos com algumas características humanas. Os mais antigos fósseis de hominídeos
são os de Australopithecus. Este hominídeo viveu na África, ao sul do deserto do Saara, há cerca de 5,5 milhões de anos. Eles andam eretos sobre os dois pés. Com o tempo, essas espécies sobreviveram e outras se extinguiram. Cerca de 2 milhões de anos atrás, surgiu outro grupo, mais semelhante aos seres humanos. E esses grupos, chamados de Homo, pertencem à espécie humana. O Homo sapiens. Os cientistas, eles acreditam que por ter um cérebro maior que o das outras espécies de Homo, o Homo sapiens eram também inteligentes. Foi graças à sua inteligência que desenvolveu a fala, além de outras habilidades, como costurar, tocar, esculpir. Muitos livros apresentam esquemas que dão a impressão de que a evolução do ser humano teria ocorrido de forma linear. Não foi isso, porém, o que aconteceu. Cada espécie de hominídeo tem sua história. Não há indícios de que uma espécie tenha gerado a outra. O Homo sapiens, por exemplo, surgiu há cerca de 100 mil anos e chegou a conviver com o homem de Neandertal, que por sua vez desapareceu há cerca de 40 mil anos. Por isso, a maneira exata como teria ocorrido a evolução continua sendo um mistério. Os cientistas ainda não conseguiram fazer a árvore genealógica completa da espécie, de nossa espécie. Com base nas técnicas e nos materiais utilizados pelos nossos ancestrais, os cientistas, eles dividem a chamada pré-história em dois períodos: o paleolítico, o da pedra antiga ou pedra lascada, e o neolítico, da pedra nova ou pedra polida. O paleolítico foi um período muito longo da história da humanidade, no qual os homens sobreviveram da caça, da pesca, da coleta de frutas, das sementes. Por isso ficaram conhecidos como caçadores e coletores. E para fazer os seus instrumentos de trabalho, os homens do Paleolítico batiam pedras duras em pedras menos resistentes, até conseguir os objetos desejados: pontas de projétil, machados, pedras cortantes. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, coletavam frutos, pescavam. O homem do Paleolítico eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, eles se mudavam para outro lugar em busca de alimentos. Desde muito tempo, o ser humano, ele obtinha o fogo mergulhando galhos em incêndios, florestas causados por raios, incêndios florestais, causados por raios. Há cerca de 500 mil anos, descobriu como produzir o fogo. Uma das técnicas, consistia em girar bem depressa um bastão de madeira dura e seca dentro de uma cavidade de madeira. O atrito produzia calor com o qual se acendia
um punhado de gravetos, ou palhas, ou que estavam deixados por perto. Outra técnica era bater uma pedra contra a outra para conseguir sair faísca e produzir o fogo. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito. Tornou possível sobreviver em regiões geladas, ter luz à noite, afugentar animais e cozinhar os alimentos. Cozida, a carne tornava-se mais saborosa e de fácil digestão. No período neolítico, os homens eles passaram a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Entre as grandes conquistas deste período estão a agricultura e a domesticação dos animais. Por isso, os grupos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores. No início do Neolítico, há 10.000 anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. Nas regiões de clima temperado, as temperaturas se elevaram, as camadas de gelo que cobriam a parte da superfície recuaram. Os animais acostumados a climas frios, como os bisões, os mamutes, desapareceram e a carne tornou-se menos abundante. Intensificou então a busca por outras fontes de alimentos. Nesta busca, os seres humanos desenvolveram a agricultura e, ao mesmo tempo, começaram a domesticar e criar animais como cabras, ovelhas e bois. Acredita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres. Por meio da observação, provavelmente, elas perceberam que as sementes transportadas pelos pássaros germinavam e davam origem a uma nova planta. Assim, tiveram a ideia de elas próprias semearem e regarem a terra para depois recolherem os frutos. Pesquisas recentes indicam que o desenvolvimento da agricultura se deu em vários pontos da Terra ao mesmo tempo. No Oriente, há evidências de que os seres humanos já cultivavam o trigo e a cevada há cerca de 8.000 anos antes de Cristo. A prática da agricultura revolucionou a vida humana, favorecendo uma série de mudanças, como a sedentarização, sobrevivendo do cultivo, do pastoreio. Os seres humanos passaram a produzir seu próprio alimento e não precisava mais mudar constantemente de lugar. Então, aos poucos, foram se tornando sedentários, passaram a fixar num determinado território. E a descoberta, de novos instrumentos de trabalho, como machado de pedra para derrubar árvores, enxada para limpar o terreno, a foice para cortar o mato, a difusão da cerâmica. Com a prática da agricultura, os grupos humanos passaram a necessitar de recipientes em que pudessem cozinhar, armazenar e transportar cereais. A cerâmica veio a atender essa necessidade, sendo usada para fazer panelas, vasos, jarros. No Japão foram encontradas peças de cerâmicas mais antigas produzidas pelos seres humanos. Com o aumento e a diversificação da produção e a melhoria da conservação dos alimentos, a população aumentou e mais pessoas começaram a viver por mais tempo. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo,
os seres humanos desenvolveram a metalurgia, isto é, o trabalho com metais. O primeiro metal foi o cobre, usado sobretudo para fazer utensílios e enfeites. O cobre ele é maleável e trabalhado a frio, mas por ser um metal mole, o cobre era pouco usado na feitura de armas e instrumentos agrícolas, como a lança e a espada, enxada. E por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os homens descobriram a técnica da fabricação do bronze, o metal mais duro e resistente. O bronze resulta da mistura do cobre com o estanho. E foi nesta época também que os humanos aprenderam a aquecer, a derreter, a modelar o metal de acordo com aquilo que desejavam. E por volta de 1300 a.C., os humanos aprenderam a fundir o ferro. Por sua vez, é mais resistente do que o bronze. A produção do ferro exigia um forno com temperatura alta e constante. Os povos que primeiro aprenderam a fundir, a trabalhar esses metais, sobretudo o ferro, aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como espadas e escudos, e seus instrumentos agrícolas, como pás, enxadas e arados, e com isto aumentaram sua capacidade de produzir alimentos e de defender o seu território.